Agora eu falo com o Vitor Guedes, que é jornalista, que vai falar um pouco mais sobre esse assunto. Tudo bom, Vitor? Boa noite. Boa noite, Diego. Boa noite para quem nos acompanha. Com mais uma triste notícia do esporte, né? Pois Já é. virou uma tradição triste no esporte, a misoginia, casos parecidos, né? O Cuiabá, pelo menos, respondeu com rapidez, né? Já desligou o jogador Cleison do time, já disse que vai devolver o Bahia. Curiosamente, o Cuiabá e o Bahia disputam aí para ver quem não vai ser rebaixado juntamente com o Juventude Grêmio, né? A resposta foi rápida. O Cleison confirmou, né, para o Cuiabá que participou desse episódio lamentável. O Rafael Garro, meio-campista, outro que estaria envolvido no BO, não há confirmação da participação, o Cleison e o próprio jogador negam. O problema que eu vejo bastante grave além da punição ao Cleison, né, é que não vira um mito, né, uma pessoa ser exaltada, porque nós vemos no futebol um mundo meio paralelo, né? Aconteceu com outros jogadores, o goleiro Bruno, caso famoso, depois disso tentou retomar a carreira e há várias imagens, vídeos, ele em alguns clubes tirando fotos, pousando com mães, crianças, né? O Robinho, depois de ser condenado em 2 instâncias na justiça italiana por estupro, curro, né? Estupro coletivo, uma coisa bastante violenta e vil, né? O Santos tentou a contratação dele, desistiu na última hora, só quando os patrocinadores exigiam, né? E teve torcedores do Santos bravos querendo a contratação do Robinho. Então, eu espero que o Cleison não só aprenda a lição, né? Como isso fica exemplo, né? Não deve caber no futebol mais espaço para esse tipo de coisa, né? Aliás, em nenhum lugar, né? É que o futebol sempre foi um mundo meio à parte, então que isso sirva de exemplo para o Cuiabá, para a sociedade brasileira, que não há mais espaço disso. Nós tivemos no futebol um exemplo bonito ontem, Diego. 30 mil pessoas na Neoquímica Arena, em Itaquera, para ver uma final de futebol feminino, o recorde de público em futebol de mulheres, mulher cada vez ganhando mais espaço na arquibancada, na decisão dos negócios, no futebol. Então não dá mais para conviver com isso, lugar nenhum. A sociedade não aguenta mais tanta violência, inclusive no futebol. Não dá mesmo, ô Vitor. Fala um pouco mais sobre o Cleison, sobre as passagens dele pelo Corinthians, Bahia, enfim. Que jogador é esse que agora foi afastado pelo Cuiabá? O Cleison chegou para o Corinthians da Ponte Preta, né? Ele despontou para o futebol nacional na Ponte Preta. No Corinthians chegou a ser campeão paulista, fez boas campanhas, mas não chegou a explodir, né? Não virou, chegou para ser virou um reforço que não teve tanto espaço assim. Chegou a ser titular do clube, fez gols em clássico e foi emprestado para o Cuiabá. Agora era um jogador que tinha um jogador de 20 a 22 anos, você não sabe exatamente o tamanho que vai ter, né? Chegou no Corinthians, não virou um jogador para padrão internacional de grande clube, mas virou um jogador de Série A, né? Foi para o Bahia, que é um time de massa também, e não ficou no Bahia, foi emprestado para o Cuiabá. Então, é muito comum, Diego, esses jogadores que surgem com 20 e poucos anos, pintarem como grandes promessas, depois rodarem e acabarem numa carreira aí problemática, né? O caso do Cleison, teve agora o caso de violência contra a mulher, mas é muito comum. Isso também tem uma explicação, assim, quem acompanha futebol, né, acompanha há muitos anos futebol, como torcedor, como jornalista, a nossa base é muito ruim, né? A nossa base, os atletas desde criança, eu tenho um filho de 13 anos, vou fazer 13 anos agora, que joga futebol também, as crianças desde o começo levam a vida para ser profissional, então acabam abandonando muita gente o estudo, a escola, a formação. A imensa maioria não vira jogador profissional e volta para a sociedade, entre aspas, sem nenhuma formação, sem esperança e revoltados por virar jogador. E os que viram jogador profissional, às vezes viram sem nenhuma formação familiar, educacional, porque também desde criança eles saem das suas casas para viver em alojamento, tentarem a sorte em vários clubes. E o caso do Cleison, por ser de Série A, na rodada decisiva, né? Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem uma rodada, a última rodada do Brasileirão, 10 jogos simultâneos, muito jogo em coisa, muito debatido, mas assim, isso acontece com muita frequência, né? A gente sabe que há violência contra a mulher a toda hora na sociedade, e no futebol chama um pouco mais atenção, mas é lamentável a falta de informação, já que o futebol é um cartão postal do país, e é um sonho de 9 entre 10 garotos jogar futebol, e agora também de algumas meninas, né, que está crescendo. É impressionante como a falta de formação educacional no país que a gente vê é um problema em todas as áreas, inclusive no futebol a gente vê esse tipo de coisa. A gente lamenta, fica chocado, mas não surpreende. Infelizmente não surpreende.
Meu medo é ele virar herói. Herói entre torcedores e alguns jogadores, porque assim, no caso do Robinho, a gente viu muito assim, também a mina estava querendo fazer o quê com tantos caras bêbados à noite? Então, assim, aquela coisa de culpar a vítima, né? E agora é o caso, né, de segundo o boletim de ocorrência, a menina de 22 anos, a vítima, estava com mais 3 rapazes, um deles o Cleison, mais 2 meninas no motel à noite, é capaz dela que foi agredida com uma garrafa, uma coisa bastante violência, segundo a pessoa quebrou a garrafa, é capaz dela virar ainda errado da história. Enfim, é esse só o meu medo, né? Que a polícia, que a sociedade entenda o caso como uma agressão à mulher, sem moralismo, sem julgar a vida pessoal das pessoas, o que elas fazem, porque não afeta o restante da sociedade. É o que eu espero, mas não acredito. Eu acredito que em pouco tempo o Cleison vai estar empregado, jogando em algum time, se não de Série A, de Série B, vai seguir a vida dele, ainda vai ganhar novos fãs, e a menina, queremos que sobreviva, né? Ela tentou se matar, um caso bastante grave, é capaz dela virar ainda a vilã da história. Conhecemos casos similares nesse país. Né?